Um grau a mais e um lote de 100 mil euros vira cinzas. É exatamente assim que se parece a produção de fibra de carbono por dentro. Me mostraram o material com o qual são feitas as asas de aviões, carrocerias de carros de Fórmula 1 e peças de foguetes. E eu não conseguia acreditar que tudo começa com estas bobinas brancas. Elas parecem linha de pesca comum. Entrei na fábrica, onde fornos se estendem por 60 metros e os fios passam por um inferno de 1000 graus sem um único átomo de oxigênio. Caso contrário, tudo queimaria instantaneamente. Vou mostrar cada etapa, do fio branco ao carbono preto. E vou contar por que esse material, depois de 50 anos, ainda não se tornou acessível, embora todos prometessem que se tornaria. Me levam à primeira sessão. A princípio, tudo até decepciona um pouco. Em vez do material espacial preto, vejo grandes bobinas de fibra branca. O trabalhador ri e diz que a futura fibra de carbono nesta fase parece mais linha de pesca. A base aqui é a poliacrilonitrila. É um polímero especial com o qual todo o processo começa. É da sua pureza que depende se o futuro material suportará a carga na asa de um avião ou na carroceria de um carro de corrida. Um único fio desses é incrivelmente fino. Sua espessura é aproximadamente como um cabelo humano. Mas em cada fita há dezenas de milhares de fios ao mesmo tempo. E todos eles devem passar por uma série de fornos, onde a temperatura sobe gradualmente de cerca de 200 a mais de 1000 graus Celsius. Entramos em uma área onde o ar cheira a plástico quente e onde começa o primeiro teste sério para o futuro material. Esta etapa é chamada de oxidação, e sem ela, toda a nossa empreitada não vale €1. Olhe para esses fornos intermináveis. Eles se estendem por 60 ou até 100 metros ao longo do galpão. Milhares de fios brancos movem-se continuamente através deles, lembrando fios comuns, mas isso é apenas uma ilusão. Dentro desses túneis de aço, mantemos a temperatura de 200 a 300 graus Celsius e fornecemos ar quente constantemente. Aqui reside o risco principal. Se aumentarmos a temperatura muito rápido, os fios simplesmente pegarão fogo e teremos a fogueira mais cara da história da empresa. A fibra não deve derreter, ela deve reconstruir lentamente sua estrutura interna. Um dos rapazes que monitora o processo me aponta para o material que sai do forno. Ele já não é branco, mas marrom escuro. Ele explica que exatamente agora estamos estabilizando os fios para que não queimem na próxima e mais perigosa etapa de produção, onde o calor será simplesmente cósmico. Parece uma caminhada lenta por um túnel, mas na verdade é uma luta tensa com a química, onde uma margem de erro de 1 grau transforma um lote de 100 mil euros em um monte de cinzas inúteis. Se você procura na internet como se faz fibra de carbono ou produção de fibra de carbono, saiba, a fase de oxidação da fibra é aquele momento em que a química comum começa a se transformar na base para aviões e carros de corrida. Estamos preparando a base para a verdadeira resistência. E acredite, este é apenas o aquecimento antes do inferno real. Aí começa a carbonização. E aqui, as escalas mudam completamente. Diante de mim, um enorme forno hermético do tamanho de uma piscina. Quase não há oxigênio lá dentro. Se entrar em grande quantidade, a fibra simplesmente queimará. Não vai estragar, vai queimar mesmo. E todo o lote de centenas de milhares de euros virará fumaça. Os fios passam por este forno a uma velocidade enorme. A temperatura aqui passa de 1000 graus. Neste momento, o material é literalmente expulso de quase tudo, exceto átomos de carbono. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, tudo deixa gradualmente a estrutura da fibra na forma de gases. Resta quase puro carbono. Olho para o material depois do forno, e agora ele já está preto. Um preto fosco profundo, que é familiar a qualquer um que já tenha visto peças de fibra de carbono em carros ou bicicletas. Mas o mais engraçado é, ao toque ainda parece tecido comum,
só que um tecido muito caro. 1 quilograma dessa fibra pode custar centenas de euros, e algumas marcas de aviação ainda mais caras. Os trabalhadores monitoram constantemente a tensão dos fios. Se a fibra afrouxar nem que seja um pouco, ou a tensão se tornar irregular, a estrutura mudará e a resistência cairá. Aqui, eles literalmente caçam defeitos microscópicos, porque um pequeno problema na fábrica pode se transformar depois em uma rachadura na asa de um avião. Me levam à seção de tratamento de superfície. Após os fornos, a fibra ainda é muito lisa, por isso é tratada especialmente com soluções químicas e cargas elétricas. Isso é necessário para que a resina possa aderir adequadamente aos fios durante a produção das peças finais. Caso contrário, o painel de carbono simplesmente se descolaria sob carga. Depois, a fibra é coberta com uma fina camada protetora. Ela é necessária para que os fios não sejam danificados durante o transporte e o enrolamento. E só depois disso, o material vai para bobinas enormes. Ficam bonitas, rolos brilhantes pretos que lembram carretéis gigantes com linha de pesca. Mas cada bobina dessas é o resultado de vários dias de operação ininterrupta de fornos, compressores e sistemas de purificação. E aqui começa a parte mais cara da história. A produção de fibra de carbono consome uma quantidade enorme de eletricidade. Os fornos funcionam 24 horas por dia. Os sistemas de controle de atmosfera não podem ser desligados nem por pouco tempo. Se a temperatura cair ou a composição dos gases mudar, o lote pode se tornar sucata. É exatamente por isso que novas fábricas levam anos para serem construídas, e as tecnologias são guardadas quase como segredos militares. Me mostram o laboratório de controle de qualidade. Aqui a fibra é literalmente rasgada em pedaços. Pequenas amostras são presas em máquinas que esticam gradualmente os fios até o ponto de ruptura. Os engenheiros observam sob qual carga o material arrebenta, quão elástico ele é e como se comporta após o aquecimento. Se os resultados não corresponderem à norma, o lote inteiro pode ir para o lixo. E isso soa especialmente doloroso quando você conhece as escalas de preços. Para um avião de passageiros moderno, dezenas de toneladas de fibra de carbono podem ser usadas. Para um carro de corrida, centenas de peças individuais. Para turbinas eólicas, pás gigantes com mais de 100 metros de comprimento. Tudo isso se sustenta em fios mais finos que um cabelo. O contraste é o que mais me surpreende. Por um lado, o material do futuro, que é usado em tecnologia espacial, aviação e carros esportivos caros. Por outro, o processo parece um rebobinamento infinito de fios entre fornos, rolos e bobinas. Mas é exatamente aí que reside a complexidade. Tudo se apoia na estabilidade, na temperatura, na pureza, na precisão. No final da excursão, olho para os rolos prontos de fibra de carbono empilhados em fileiras ao longo do galpão. Eles parecem quase tranquilos. Mas agora eu sei quanto risco, dinheiro e tecnologia estão por trás de cada bobina dessas. E honestamente, depois disso, você olha de uma maneira totalmente diferente para uma bicicleta de carbono, a carroceria de um supercarro ou a asa de um avião moderno. Se você se interessa por produções onde um erro de alguns graus pode custar milhões, inscreva-se no canal. Aqui, nós entramos em lugares onde normalmente não deixam estranhos e mostramos como realmente são feitas as coisas sem as quais a tecnologia moderna simplesmente não funcionaria.
No meio do Oceano Pacífico flutua uma ilha, só que ela não é de terra, é de plástico. 150 milhões de toneladas de lixo, a área como 3 Franças, e ela cresce. 10 milhões de toneladas de novo plástico caem no oceano a cada ano. Da superfície até a Fossa das Marianas, pedaços do tamanho de um grão de areia e do tamanho de uma mala. Os peixes comem isso, depois nós comemos os peixes. Microplásticos já foram encontrados no sangue humano e nos pulmões de bebês. Mas há pessoas que decidiram comer essa ilha, literalmente. Eles construíram um navio que engole o lixo do oceano, e ele funciona. O problema principal, você não pode aspirar o oceano. Sério, estique uma rede, ela vai desacelerar o navio, pegar peixes, destruir o que você quer salvar. É necessária outra abordagem, e alguém a encontrou. A ideia é simples e genial. Deixe o oceano trazer o lixo até você. O sistema é o seguinte: uma enorme barreira em forma de U, com 50 a 100 metros de comprimento, é esticada na água. O material é macio, elástico. Os peixes passam, o plástico não. A corrente empurra a água leva o plástico direto para essa armadilha, como um funil. Pedaços grandes, garrafas, sacolas, redes de pesca, são pegos primeiro, depois os menores. Divisórias especiais deixam a água passar, mas retém partículas sólidas. Simples e elegante. O navio em si é uma fábrica flutuante. Vários convéses, cada um com sua tarefa. No inferior, o plástico é coletado. Mais acima, a linha de triagem, onde o material é separado e embalado. E bem no topo, o centro de controle com câmeras e sensores. Os operadores veem tudo em tempo real. A velocidade? De 200 a 500 kg de plástico por hora. Vamos calcular. 300 kg por hora são 7 toneladas por dia. 210 toneladas por mês. Mais de 2.500 toneladas por ano. Um único sistema. Um só. Mas há um detalhe. O navio não pode puxar milhares de toneladas. Ele vai afundar. Por isso, o plástico é coletado em contêineres herméticos a bordo. Container cheio, fechou, foi para o porto mais próximo, descarregou, voltou, e assim por diante. E agora, o que acontece com esse plástico depois? Porque simplesmente jogar no forno não vai dar certo. Tudo que foi tirado do oceano já está sujo. Algas, bactérias, lodo, restos de comida. Meses e anos na água salgada fazem o seu trabalho. O primeiro passo, lavar e desinfetar. É lento e caro. Depois, triagem por tipo. Polietileno separado, polipropileno separado, poliestireno separado. Cada um tem seu próprio ciclo de reciclagem. Uma parte vira pellets para novos produtos. Outra parte, combustível. Outra, materiais de construção. Mas eis o que é importante. O sistema pega justamente aqueles pedaços que matam os animais mais rápido. Redes de pesca nas quais tartarugas ficam presas. Sacolas que golfinhos confundem com águas vivas. Plástico grande. São milhares de pedaços pequenos nos estômagos dos animais. Microplástico nos peixes. Peixe no seu prato. O ciclo do veneno. Um sistema não é suficiente. São necessários dezenas. A grande mancha de lixo do Pacífico. O mar Mediterrâneo. O litoral da Ásia. Todos esses lugares gritam por socorro. Como isso funciona na prática? O sistema é colocado onde as correntes são fortes e constantes. Ele não corre atrás do plástico, fica parado e espera que a corrente faça o trabalho. Economia de combustível e energia. Alimentação, por painéis solares. Os operadores passam por treinamento especial. Eles conhecem as correntes marítimas, diferenciam tipos de plástico de vista, sabem trabalhar em tempestades. Quando o mar está agitado, o sistema pode ser desligado e movido. Um quebra-cabeça à parte, diferenciar o plástico de outros detritos marinhos. No fundo há pedras, galhos, tufos de algas. Os sensores analisam densidade, textura, cor.
A inteligência artificial foi treinada para distinguir uma garrafa de plástico de uma pedra, e faz isso melhor que o olho humano. Quando o sistema se enche, começa a triagem manual. As pessoas separam o material, removem matéria orgânica, separam os tipos de plástico. Trabalho meticuloso, mas sem ele, a reciclagem não terá qualidade. Quanto custa isso? Um sistema de 5 a 20 milhões de dólares. Caro? Sim, mas calcule de outra forma. Quanto custa um oceano envenenado, animais mortos, microplástico no sangue dos seus filhos? E de repente, 20 milhões parecem uma ninharia. Atualmente, vários desses sistemas estão operando no mundo. O maior, System 03, da organização The Ocean Cleanup. No ano de 2024, ele retirou 11 milhões e meio de quilos de plástico. 11 milhões e meio do oceano. Mas enquanto continuarmos produzindo plástico descartável, essas máquinas são como baldes sob uma cachoeira. A questão não é se a tecnologia funciona. Ela funciona. A questão se ela vai conseguir nos acompanhar. O gerente do projeto, ao ser questionado se o oceano algum dia será limpo, sorriu. Nunca totalmente, ele diz. Mas a cada ano, com cada novo sistema, um pouco mais limpo. E esse é o sentido de tudo. Você assistiu a este vídeo, o que significa que agora também sabe. Inscreva-se se quiser ver mais histórias como essa. Quando olho para este navio, que engole milhões de pedaços de plástico, penso em uma coisa: não na tecnologia. No fato de que alguém decidiu não esperar que o problema se resolvesse sozinho, mas foi lá e começou a resolvê-lo. No meio do oceano, às toneladas, todos os dias. Imagine um tubo da grossura do seu braço que repousa no fundo do oceano, a uma profundidade de 300 metros, na escuridão total. Petróleo fluiu por ele por 20 anos. E agora, ele precisa ser retirado, cortado e limpo, de modo que nem mesmo moléculas de veneno permaneçam. E menos de 20 fábricas no mundo inteiro sabem como fazer isso. Estou em uma delas. Aqui, o aço é cortado a 20 mil graus, os tubos são lavados com ácido e os trabalhadores andam com trajes parecidos com roupas espaciais. É um dos trabalhos mais perigosos da indústria. E agora, você verá o porquê. Um gasoduto ou oleoduto submarino é um túnel de aço com até 1 metro de diâmetro que jaz no fundo do oceano a uma profundidade de 200, 300, às vezes 500 metros. Petróleo, gás e líquidos químicos fluíram por ele. O comprimento, de 10 a 40 quilômetros. Alguns ficaram no mar por 20 anos, outros 30. Quando envelhecem, são removidos. Mas retirar uma coisa dessas do fundo não é o mesmo que pescar um peixe. São meses de preparação. Mergulhadores descem ao fundo, tiram fotos do tubo, medem, verificam o estado. Depois, os engenheiros decidem em quais comprimentos cortar. Os pedaços têm 50, 70, às vezes 100 metros de comprimento. Cada pedaço desse pesa de 20 a 40 toneladas. Compare, esse é o peso de 10 carros de passeio, um único pedaço de tubo. Quando o pedaço é retirado do mar, ele parece algo de um filme de terror. Dentro, água do mar,
sedimento espesso, restos de petróleo e produtos químicos que se decompuseram ali por anos. Essa mistura é tóxica, altamente inflamável, explosiva. E é exatamente com isso que se deve trabalhar com as próprias mãos. Bem, quase. A limpeza começa em um tanque enorme, um banho especial onde o tubo é colocado. A água é aquecida a 60 ou 70 graus. A água quente dilui a sujeira, o sedimento antigo, tudo que grudou em 20 anos. O tubo fica lá por vários dias. Os trabalhadores de vez em quando o viram, trocam a água. Como deixar de molho uma frigideira com crosta de queimado? Só que a frigideira pesa 30 toneladas e está cheia de veneno. E agora começa a parte de dar arrepios. Limpeza mecânica. Mas antes que alguém entre no tubo, ventilação. Ventiladores potentes bombeiam ar através do tubo por vários dias para dissipar gases tóxicos. Depois, sensores verificam o nível de oxigênio e a concentração de gases. Tudo deve ser seguro. Quando dão o sinal verde, escovas mecânicas são inseridas. É uma cabeça rotativa com escovas de arame a uma velocidade de 10.000 rotações por minuto. Imagine uma escova de dentes gigante que raspa a corrosão, o lodo e a sujeira seca das paredes internas. Raspadores, limalha de metal, toda essa sujeira voa para fora em um container de coleta. O som é como o de uma lixadeira em um espaço fechado. Em seguida, limpeza hidroabrasiva. Água sob pressão de 800 a 1000 megapascais bate na superfície interna do tubo. Para você entender, essa pressão pode quebrar concreto hidráulico. Trabalhadores em trajes de proteção ficam perto da bomba, da qual você pode se machucar sem nem tocar, apenas pelo rebote do jato. A água quebra a sujeira insolúvel, os restos do revestimento epóxi, tudo que grudou nas paredes. Mas espere, ainda não é o fim. Se o duto tinha um revestimento interno de epóxi para proteção contra a corrosão, ele também precisa ser removido. E aqui entra o jato de areia. O tubo é colocado em uma câmara especial onde areia fina ou microesferas de vidro voam a uma velocidade de 150 metros por segundo. Isso é mais rápido que o som. Elas arrancam o revestimento camada por camada. Os trabalhadores neste galpão usam trajes que realmente parecem roupas espaciais. O barulho é como o de um motor a jato. Eles se comunicam apenas por rádio. A limpeza abrasiva pode durar horas e, em tubos grandes, dias. Quando a limpeza termina, o tubo passa por um escaneamento de raio-x. A profundidade da corrosão nas paredes é verificada. Se a corrosão for muito profunda, o tubo é descartado para reciclagem de sucata. Se estiver normal, está pronto para o próximo passo. E é aqui que as coisas ficam realmente sérias. O corte. Oleodutos e gasodutos submarinos têm espessura de parede de 9 a 15 milímetros. É aço que passou 20 anos na água do mar. Ficou quebradiço, mas ainda forte. Cortá-lo é um risco. Se o cortador travar, a pressão pode rasgar o tubo. Uma faísca perto de restos de gás, uma explosão. O primeiro método é o oxicorte manual. Um trabalhador segura um maçarico com mistura de oxigênio e acetileno. A temperatura da chama é de 3.000 graus Celsius. Imagine, você está de pé, segurando algo mais quente que lava nas mãos e cortando aço que pode rachar a qualquer segundo. Um erro, queimadura, ferimento ou pior. Se você tem um trabalho onde fica sentado em uma mesa, escreva "obrigado" nos comentários. E inscreva-se. O segundo método é o corte a plasma. A tocha de plasma cria um arco elétrico com temperatura de 20.000 graus Celsius. 20.000. Para comparar, a superfície do Sol tem 6.000. A tocha corta o aço como uma faca quente na manteiga. Os trabalhadores ficam à distância e a direcionam com um manipulador hidráulico. Faíscas voam em todas as direções, como fogos de artifício. É bonito, mortalmente perigoso. O momento mais assustador é quando o cortador se aproxima das costuras de solda. Nos locais de soldagem,
o aço é mais quebradiço e restam tensões da soldagem original. As pessoas mantêm uma distância de vários metros, porque se algo der errado, fragmentos de metal voam na velocidade de uma bala. O tempo de corte depende do diâmetro. Um tubo de meio metro de diâmetro, 2 ou 3 horas. 2 metros. Já são vários dias, porque apenas alguns especialistas no mundo trabalham com essas dimensões. Após o corte, o pedaço é puxado por um guindaste móvel. O peso, até 50 toneladas. A borda cortada é afiada como navalha, queimada e ainda está quente, cerca de 100 graus. Manipuladores especiais levantam cuidadosamente a peça para que não esbarre em outros equipamentos. Depois, esses pedaços vão para o armazém. Uma parte vai para o forno, para refusão em aço novo, e alguns, se a condição permitir, são reaproveitados em novos tubos para outros projetos. Por que menos de 20 fábricas no planeta fazem isso? Os equipamentos custam milhões. Sistemas hidroabrasivos, tochas de plasma, equipamentos de segurança, nenhuma fábrica comum pode pagar por isso. As pessoas são especialistas treinados por anos, há apenas alguns no mundo. O preço? Limpar um único pedaço de tubo com 1 metro de diâmetro e 50 metros de comprimento custa de 10 a 50 mil euros. E o principal, o perigo. Um acidente e a fábrica é fechada, para sempre. E, no entanto, essas pessoas descem ao galpão todos os dias, vestem seus trajes espaciais, pegam uma tocha de plasma nas mãos e cortam o que um dia jazia no fundo do oceano. Porque alguém tem que fazer isso. Inscreva-se se quiser ver como funcionam as profissões mais perigosas do planeta.